Bom, pessoal, recado rápido para vocês aqui. Vou deixar aqui nos comentários um link logo abaixo e se você se interessar, temos também um curso de inglês que ele vai do zero ao avançado e você paga apenas R$ 10 por mês. Então, clica no link aqui se você tiver interesse e bola para frente, bora aprender juntos. Qualquer coisa, conte comigo. Olá, bem-vindo todos novamente ao meu canal. E hoje eu vou falar para vocês sobre um provérbio muito legal, muito interessante, que tem o poder de transformar vidas. Eu sou o William, o Will Teacher aqui, estou aqui para ajudar vocês a aprender inglês usando a palavra de Deus. Vamos usar esse versículo como base. The fear of the Lord is the beginning of the knowledge. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Fools despise the wisdom and instructions. Os tolos, eles desprezam a sabedoria e desprezam também o conhecimento ou a instrução. Esse provérbio, ele é uma pérola de sabedoria que precisa ser analisada a fundo. Se você observar o uso do ponto e vírgula aqui, ele está colocado de uma forma estratégica, que ele define muito bem o que quer dizer essa frase. Dividindo esse versículo em duas partes. The fear of the God or of the Lord is the beginning of the knowledge. Isso mostra claramente que o temor ao Senhor, o respeito à palavra de Deus, faz com que você tenha o começo da sabedoria, é o começo do seu conhecimento. Se você usar a palavra de Deus, se você usar a palavra de Deus como base, não tem como dar errado. Você vai se inspirar nela e você vai aprender dela. A palavra mais poderia ser colocada aqui no final dessa frase, no meio dessa frase. E teria um sentido bom. Imagina só que estivesse escrito assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os tolos as desprezam. Despreza a sabedoria e despreza o conhecimento. Então você poderia colocar, mas analisa bem. O ponto e vírgula nesse caso aqui, ele nos convida a fazer uma análise muito maior do que quer dizer a segunda parte. E quando você usa ponto e vírgula, tanto no inglês quanto no português, ele quer dizer mais, porém, todavia, contudo. Todos esses advérbios aí você poderia colocar no lugar. Na segunda parte, fools despise the wisdom and the instructions. Essa segunda parte, você percebe que os tolos, eles desprezam a sabedoria e desprezam também o conhecimento. É um confronto direto à nossa capacidade de analisar as coisas. E se a gente não tomar cuidado, nós podemos ser tanto os tolos quanto os sábios. Se tomar cuidado e acrescentar a sabedoria, a leitura e dedicar tempo à palavra de Deus, com certeza nós estaremos na parte dos sábios, porque Deus consegue explicar para a gente de uma forma que nós possamos aprender e crescer em conhecimento. Do outro lado, se nós não prestarmos atenção, simplesmente iremos para o lado dos tolos e desprezaremos a sabedoria e desprezaremos o conhecimento. E também nós poderíamos usar no meio desse texto o seguinte, a palavra porém, como eu já havia falado antes. E se você usar a palavra porém, ele faria um contrabalanço entre os tolos e os sábios, para diferenciar as duas atitudes. Porém, no caso do ponto e vírgula aqui, ele faz uma interligação muito mais direta. Não é simplesmente uma oposição, mas elas estão interligadas uma à outra. Ela é uma sensação de causa e efeito. Por exemplo, se você não fizer tal coisa, fará tal coisa. E se você fizer dessa forma, terá esse efeito. Se fizer dessa outra forma, terá esse outro efeito. Então, por isso é usado o ponto e vírgula. Portanto, é sensato falar que o temor ao Senhor leva à sabedoria, e o desprezo da sabedoria leva à tolice.
Sei que esse texto parece às vezes um pouco confuso, mas o fato dele ser um pouco confuso e ter que mergulhar um pouquinho mais para você entender nos leva à busca de mais conhecimentos. Ele nos lembra que a busca pelo conhecimento é um caminho sem volta. Você começa a aprender e você aprende. Quanto mais você aprende, e você vê que na sua frente tem um mar muito grande. Eu costumo dizer o seguinte: quando nós somos leigos em algum assunto, nós achamos que sabemos tudo. E quando nós já temos um certo conhecimento, a gente sabe que não sabe tudo, mas tem noção do que sabe. E quando você sabe muita coisa, aí você acha que você sabe bem pouquinho. Mas mesmo assim, se você usar a consciência, você sabe que sabe mais do que algumas outras pessoas. Isso é apenas uma questão de aprendizado mesmo. O aprendizado não é fácil. Ele exige tempo, exige dedicação, exige coisas do dia a dia que você mesmo tem que fazer. Não é o outro que vai fazer por você. Ainda não existe uma chave que você abre a cabeça e vai depositar o conhecimento lá. Por isso estou passando para vocês aqui essas palavras. E agora eu vou destrinchar cada palavra que tem ali no vocabulário que a gente aprendeu. Vamos lá. Na primeira parte está escrito: The fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of the knowledge. O que isso significa? The fear, ou seja, o temor, of the Lord, do Senhor, ou seja, o respeito ao Senhor. Lord é Senhor, fear é medo, né? Ou respeito. No caso aqui ele está como respeito, como temor, mas não temor de ter medo. Nesse caso é um temor de você observar as coisas que Deus manda você fazer e respeitar. E também tem uma promessa em cima disso, né? Quando você faz o que Deus manda, você obviamente evolui. E se você evolui, a cada vez você quer evoluir mais, porque você está chegando mais próximo de Deus. Is the beginning, quer dizer, é o início, é o princípio. Of, quando você fala of, é of, ou seja, como se fosse um V, não é como se fosse um F. E aí você diz assim, of knowledge, ou seja, do conhecimento. É uma coisa que a gente tem que observar muito, né? As palavras como elas são faladas e aonde elas são usadas. Depois eu convido vocês a pegar essas palavras, colocar ali no caderno e fazer outras frases com elas. Tudo bem se você errar, isso faz parte do aprendizado, mas é mais para fixar, principalmente se você já for adulto. Quando você é jovem, só o que eu falei aqui para vocês já é o suficiente para você gravar. Eu me recordo na minha juventude, apenas de ver ou de alguém falar, eu já aprendia rapidamente. Na segunda parte desse versículo, logo depois do ponto e vírgula que foi feito para entrepor, que nós aprendemos que ele fica ali para entrepor, é como se estivesse colocando ali mas, contudo, todavia, porém, nesse lugar, e ele interliga também uma frase com a outra, como o sentido de causa e efeito. Então vamos lá. Fools, despise, ou seja, tolos, fools é tolos, despise é despreza, wisdom, que é sabedoria. Então, os tolos desprezam a sabedoria. Fools despise the wisdom and the instruction. Ou seja, eles desprezam a sabedoria e também as instruções. Quando nós abrimos ali o livro de Provérbios, você tem ali um leque muito grande. E ele está falando, no começo ali, é como se uma mãe estivesse falando para o filho. E ela chega e começa a falar, e essa mãe fosse a sabedoria. Ela fala, filho meu, não despreze a sabedoria. E ela está também, e conta a história ali, que a sabedoria ela está nas esquinas, ela está nos bairros, andando pelas ruas ali, para poder chamar as pessoas para o conhecimento. E mostra alguns caminhos como agir. Em Provérbios, do capítulo 1 até o capítulo 31, que são 31 capítulos, você consegue uma sabedoria absurda. Eu estou com a meta de estudar todo ele e vou aprender cada vez mais. Eu espero que você me acompanhe nesse estudo e vamos falar e conversar a respeito disso por muito mais tempo.
Concluindo, este provérbio nos instrui e nos oferece um guia atemporal para viver com sabedoria e virtude. À medida que nós estamos estudando o inglês, eu convido vocês também a dar uma lida na Bíblia, na parte de Provérbios, e ali achar bastante tesouros e guardar na tábua do seu coração. E se gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, não deixe de dar o seu like, compartilhar com um amigo e também se inscreva no canal. A sua inscrição é muito importante para mim. Eu agradeço desde já a oportunidade de estar aqui compartilhando esse pequeno conhecimento com você. E obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Pessoal, recado rápido para vocês aqui agora, hein? Aqui embaixo, nos comentários, vou deixar fixado um curso de inglês bem barato para vocês aqui e com muito conteúdo onde vocês podem acompanhar e também acompanhar os nossos vídeos aqui.